E aí, meus velhos, hoje a gente vai entender um pouco dos segredos e regras do jogo mais antigo e poderoso da humanidade, o jogo do dinheiro. O que você sabe sobre o jogo do dinheiro? Desde o começo de tudo, das trocas voluntárias, de quando não existia dinheiro, quando era tudo escambo. Vou falar mais sobre quando foi criado o dinheiro, quando foi criado os bancos, quando surgiu o poder da burguesia, quando foi criado a alavancagem, quando a internet surgiu, o surgimento de criptomoedas. Eu vou falar sobre tudo nesse vídeo. Para a gente entender o jogo do dinheiro, a gente tem que voltar lá no começo, desde quando não existia o dinheiro, que as trocas eram baseadas no escambo. Para você não sabe o que é escambo, o escambo é como, por exemplo, você pescava e eu tinha bois. Eu matava os bois e não queria comer boi todo dia. Às vezes eu queria comer peixe. Material ou serviço, ou produto, não tinha moeda, era tudo isso. A gente tinha que balançar, né, e ver quantos de peixe ia equivaler a quantos de sal, né. Funcionava assim, né, a forma da agricultura, né. O pessoal antigamente era nômade, então, tipo, eles nem faziam essas trocas porque eles viviam, tipo, no maior ritmo, então eles faziam de tudo. Quando veio a agricultura, o pessoal começou a ficar mais tranquilo ali, fazer casas e tal. Então, as pessoas foram meio que se especializando. Ah, eu planto e você caça, e você planta isso, eu planto aquilo, e depois a gente troca. Foi a primeira base de troca que existiu, né, o escambo. E fazendo um adendo, o escambo tinha um problema. Vamos supor, do exemplo do peixe. Eu tinha peixe e você tinha sal, e você queria meu peixe. Só que eu não queria mais o sal, eu já tinha bastante sal. E aí como que ia fazer? Você ia ficar sem peixe? Eu ia ser obrigado a pegar seu sal nessa troca? Foram criadas as moedas. Moedas de ouro, moedas de prata, de cobre. Tentaram usar algo universal para as trocas, como por exemplo, o sal, né? Por isso que se hoje chama salário. Os soldados naquela época eram pagos com sal. Por isso o nome salário. O principal naquela época era o sal, quando inventaram a moeda. Não, já existiam várias moedas. As primeiras que vieram eram de ouro, se eu não me engano. Era para ter valor em alguma coisa, saca? Depois vou explicar mais para frente porque isso virou o mal. Não é o capitalismo que é o mal. É isso e isso que é o mal. E vocês vão entender o porquê. Quem era responsável por fabricar isso daqui? O governo daquela época. O reino, né? Não era governo, era o reino. Aí começou um grande mal, cara. Facilitou muito o comércio, né? Pô, tem um peixe, tu tem sal, não quero o teu sal, mano. Tá aqui, ó. Isso daqui eu posso trocar por qualquer coisa. Então facilitou muito o comércio em si. Só que aí o reino criava as moedas e ao mesmo tempo gastava. O reino criava moedas e comprava o ferreiro, comprava espadas, comprava comidas para o rei. Então eles eram detentor das moedas, só que eles viram que estava demorando muito para serem criadas as moedas só com ouros. Então qual foi a ideia do reino? Vamos diluir a porcentagem de ouro e acrescentar cobre. Aí assim a gente tem mais moedas e consegue ficar comprando mais coisas. Aí surgiu a inflação e tal, mas vou me aprofundando durante o vídeo. Então eles começaram a fabricar muitas moedas, diminuindo a porcentagem de ouro e colocando um metal mais barato, cobre, para conseguir ficar produzindo mais. E nessa o dinheiro começou a ir perdendo valor, porque o dinheiro estava circulando muito, mas não aumentava em si a produção também das coisas. É isso que se chama inflação. Quando tem mais dinheiro circulando e menos produtos e serviços não acompanham mais a mesma quantidade. Então vai ter mais dinheiro ali para as pessoas gastarem, mas a quantidade de produtos e serviços ali tá menos. Então o que vai acontecer? Vamos aumentar os preços. Aí isso se equilibra. A mesma coisa se tem muito mais produto e serviço e a quantidade de dinheiro tá mesmo. Diminui os preços de concorrência, entendeu? Basicamente, como surgiu a inflação? Criou esse problema. O reino que era detentor da moeda. Então, porra, se ele é detentor da parada, ele pode criar essa parada infinito e sair gastando que nem maluco. Então, os reis tinham a vida de reis. A hora ele que tá criando, vocês têm que entender que isso não existe e isso daqui também não existe. Claro que existe, você tá segurando, mas isso daqui é algo que o Banco Central, que o governo cria para a gente ter uma fé, para a gente fazer trocas voluntárias entre si mesmos. Isso é ruim? Não é ruim, né? Depois
veio crédito, os bancos. Não é ruim se fosse lastreado em alguma coisa. Isso facilitou o nosso comércio, né? Eu tenho comércio, sou um microempresário, faço trocas voluntárias. Facilitou. Ué, imagina, o cara chega lá com peixe pra trocar numa capinha. Porra, ia ser foda pra caralho. Porra, ele passa o cartão dele ou entrega esse papel que não existe. Fizemos uma troca voluntária aí. Em certo ano da Revolução Agrícola aí, que as pessoas faziam escambo, eles foram acumulando moedas e foram acumulando poder, eles podiam viajar, tinham certa liberdade, né? Podiam ir e vir, não que um cidadão daquela época não podia, mas tipo, ele ia pra onde? Ia morrer no meio das guerras. Então os burgueses foram acumulando certo poder, até querendo fazer parte da monarquia, eu acho que é monarquia o nome e tal, eles sempre estavam um pouco próximos ali, eu acho que nas festas que tinham, e a burguesia foi começando a ganhar poder. Pô, e com essa acumulação de poder, e eles também querendo entrar na política, eles começaram a ver, pô, mano, tô pagando um certo imposto pro rei, tô fazendo a minha grana aqui, tô obtendo certo conhecimento. Era nessa época que foram criadas as faculdades. Pô, não concordo com esse cara ser rei, não, cara. Eu tenho poder e eu quero ser o rei. Chegou uma época que os burgueses estavam mais fortes que o reino, mano. Os burgueses, eles estavam ganhando mais dinheiro do que os reis. Mais dinheiro do que os reinos. Eles estavam fortes, mano, fazendo grana. Por isso que um dos grandes poderes hoje, o capitalismo em si, você tem muita grana, muito patrimônio e você ser político, cara. São dois poderes muito fortes. Mas naquela época, pô, o reino que tava produzindo, tá ligado? Tava colhendo imposto, porque também não adianta nada ele ficar criando moeda se não tem o que comprar. Então ele precisava dessa produção dos pessoas que moravam no reino dele. E os burgueses estavam tendo muito poder, a ponto de quase passar os reis. Aí vem outra parte da jogada, foi a Revolução Francesa, e como esses pontos tudo se interligam. E aí veio a Revolução Francesa. Pô, os burgueses, como eu te falei, estavam insatisfeitos com os governos e foram se juntando com pessoas que moravam nessas cidades, nesses reinos, e eles estavam vendo, pô, a gente tá fazendo a parada funcionar, a gente tá fazendo a parada andar, o rei não tá fazendo merda nenhuma ali, só tá coçando e desfrutando da nossa grana, vamos tirar eles do poder. E veio a Revolução Francesa, aí veio a República. Isso foi tomando a força, mano, morreu muita gente, mataram muita gente, muita violência ali pra tomar o poder, tudo que eles não concordavam a burguesia, e o pessoal começou a matar os monarcas. Se tivesse um monte, por exemplo, você é rei, aí tem sua filha, tem, porra, sua mulher, matava todo mundo, não queria nem ninguém da monarquia lá, uma loucura total, cara. Mas isso pra mostrar como o povo tem poder, cara. A gente pensa que não tem poder nos dias de hoje, mas tivesse uma próxima Revolução Francesa, nem vamos querer isso porque, porra, rolou muito sangue, tudo era guilhotina. Aí foram criadas essas repúblicas, né, foram criadas esse negócio de esquerda, direita, o pessoal que era da esquerda era mais progressista, queria ver as coisas acontecendo, sangue rolando, e o pessoal que era de direita era mais tranquilo, só queria conservar, não queria voltar ao que era antes, queria pequenos progressos, né. Aí foi criada a política, mas aí que também mostra que, pô, o pessoal com grana tinha muita influência, seja em liberdade em si. Aí também nessa época começou a ser influência política, pô, a gente que tá dominando essa parada, então a gente vai mandar no jogo do dinheiro e no jogo de tudo. E aqui já fica um adendo, porra, se você tem muito dinheiro, você vai mandar na maioria das coisas. No aspecto político, você vai influenciar na política do seu país, você pode influenciar na política do seu país, pô, você pode ajudar as pessoas com uma instituição e fortalecer seu nome. Se você não tá satisfeito com o seu país, você pega, vai para outro país, você tem liberdade com isso, cara, você tem poder. O dinheiro é liberdade, é poder, então o dinheiro em si não é ruim. Ruim é essa produção desenfreada do governo,